Muito bem, pessoal. Fizemos atividades dos 8Ps, eu espero que vocês tenham gostado, né? É um ponto para a gente ver o quanto cada um de nós participa desse processo de governança, mas só que agora entendendo isso dentro daquilo que é caro a um processo de governança. E para a gente terminar esses 8Ps, qual é a transposição que a gente faz dos 8Ps no setor de mineração? Tá? Vocês analisaram a empresa de vocês, é aquilo que vocês têm de mais próximo, tá? Então vamos fazer essa transposição de uma forma geral, tá? O que nós estamos pensando, o que é essa transposição dos 8Ps? Primeiro, quando a gente fala o P de propriedade, o capital social organizado, na mineração nós estamos falando que o solo e o subsolo são da União e você tem ali uma empresa, ou seja, a empresa ela é guardiã daquela propriedade. Quando a gente fala em princípios no setor, nós estamos falando do processo de governança corporativa do setor, né, e os códigos internacionais do setor, tá? Quando a gente fala em propósitos, né, ali o P de propósito, do planejamento, nós temos o quê? Nós temos um ministério, uma secretaria de mineração, de geologia e tal, que já determinou as políticas. Nós temos o PMD aí, né? O Programa de Mineração e Desenvolvimento já está definido, as políticas estão determinadas. Cabe à a nossa agência regulatória, a ANM, traduzir isso naqueles propósitos que as empresas precisam direcionar e se adequarem, e tem que, como agência regulatória, regular o setor dele. E a empresa, qualquer coisa que vier da empresa, de emissão e de visão, tem que levar em consideração esses propósitos que vieram do governo, que tem a agência reguladora que existe para regular esse esquema, e vem aí a empresa e os propósitos, o grau de sedução da empresa para garantir e atrair, né, as pessoas para trabalharem e fazerem parte desse jogo que está ali, né? Quando a gente fala de papéis, aqui tudo bem, cada área tem a necessidade de ter os seus papéis, tem que estar tudo certinho, mas em mineração nós temos que evidenciar o papel dos QPs dentro dessa jogada, da questão da importância, porque de todos os setores é o único setor que os órgãos, que os códigos internacionais fazem uma menção especial e muito depende, ou vamos voltar ao ABRI-X, né, gente? Ali a questão da competência daquele cara para armar e fazer o jogo que teve. Os QPs são as pessoas que entendem o começo do processo, que entendem o que precisa. Essas pessoas precisam ser evidenciadas. Essas pessoas precisam estar ali dentro com os papéis muito bem, com as atribuições, com as alçadas, todas ali muito bem definidas, para que eles possam cumprir o papel dele, que lhes cabe, né, em frente aos órgãos internacionais, porque a mineração, sendo QP, ele obedece a órgãos internacionais também, né? E esses QPs, né, entrando no P de poder, eles precisam ter voz ativa ali para gritar aquilo que eles estão analisando. Gente, se eu disse para vocês que quem direciona estrategicamente uma empresa é o conselho de administração, os QPs, ou alguém que fale com os QPs, ou uma turma de conselheiros tem que estar em contato com esses QPs, junto ali do conselho, para poder tomar as decisões mais acertadas sobre o ponto de vista técnico. Ou seja, e tem que existir perto de um conselho um comitê técnico no qual esses QPs façam parte, para estar gritando para o conselho aquilo que ele precisa escutar. Porque boa parte dos conselheiros, gente, eles têm uma competência mais financeira e tudo. E o que a gente está postulando aqui no Instituto Minério é que tenha que ter, que a mineração exige um comitê técnico que fale sobre recursos e reserva ligado ao conselho, porque tudo depende aqui. O conselho precisa estar aqui, né? Então esses QPs precisam estar com o poder de estar conversando com um conselho de administração,
né? Porque as práticas ali vem a prática que todo mundo tem ali, aquilo que pode fazer e o que não pode fazer, e ali tem códigos de condutas que precisam ter ali, né? Então, já estamos ali, né? Onde é que estão as práticas? Cada empresa tem ali suas atividades, seus procedimentos, aquilo que pode, que não pode, a sua gestão de risco ali, evidenciando as práticas que precisam ser mais olhadas, se tiver risco, como é que isso vai ser mitigado, quanto isso está sendo formalizado ou não, né? As pessoas, como que as pessoas são tratadas na mineração, num problema, numa fase de crise como nós estamos vivenciando, e de novo, né, como é que nós vamos estar trabalhando essa figura específica dos QPs dentro da estrutura, né, de distribuição de cargos, de remuneração dentro da própria empresa, né? E a questão da perenidade, o que fica muito evidente na mineração, né? Que a gente sabe, nós temos práticas e a gente vai acompanhando desde o começo da mina até... o que está sendo muito discutido é a questão do plano de fechamento da mina, o quanto isso faz parte, né? E isso vem, de uma certa forma, garantir a sustentabilidade daquela empresa ao longo do tempo, né? Quando ela já tem esse plano de fechamento já mais trabalhado ali dentro, tá? Então, o setor de mineração, né? Tá aí com uma série de desafios, né? É um setor, né, aqui no Brasil, recorrente em práticas, né, em efeitos, né, nefastos, quer dizer, além de nós termos tudo isso, nós fomos recorrentes várias vezes, né, em algumas coisas que já não deviam ter mais condição de acontecer, mas estão aí, essa é a nossa realidade, encarando isso, o que dá para fazer. Então, o que nós estamos entendendo é o seguinte, se a gente não chegar com os desafios do conselho, né, junto, os desafios da empresa, num conselho de administração, gente, nunca vai ser estratégico. Nós precisamos chegar com essas análises, com essa gestão de risco, que a gente sabe que nós temos competências internas para levantar e para fazer grandes relatórios ali e fazer chegar isso no conselho. Porque se não chegar no conselho de administração, gente, nunca vai ser estratégico. E nós vamos ter e vamos continuar a ter o que nós estamos tendo até agora, que já não deveríamos ter mais daqui para frente. Então, assunto de mineração tem que ser assunto de recurso e reserva. Nós temos que fazer isso valer sob o ponto de vista do conselho. Tem que ter gente lá gritando sobre isso e mostrando do que a gente fala, né, do que a gente está discutindo aqui. Vai ser só estratégico se fizer parte de assunto de conselho. Enquanto nós não conseguimos quebrar essa estrutura dentro das nossas empresas, de não termos QPs junto com o conselho, provavelmente assuntos que nós estamos falando aqui, que nós evidenciamos, nunca vai ser estratégico e nunca vai chegar como diretriz estratégica para uma diretoria executiva que faz e formula as melhores estratégias para fazer, nunca vai chegar para ser desenvolvido, tá? E aí a gente entra no finalzinho, né, do curso, né, onde a gente está falando ali, né, das tendências no processo. Vamos lá. Nós falamos muito aqui, né, e ficou claro a importância de nós entendermos a estrutura de governança de uma empresa. Falamos da importância de compliance, o quanto compliance hoje ele vem e a gente precisa estruturar a compliance até para a gente diminuir a exposição da alta administração das empresas e nossa dentro do processo. E nós falamos da importância do risco. Nós estamos falando de um direcionador estratégico mínimo necessário a que qualquer empreendimento do setor de mineração ele tem que estar obedecendo, que é o Data Driven, que a gente chama GCR, Governança, Compliance e Risco. Né? Eu preciso entender onde é que nós estamos em termos de governança, no grau de maturidade de governança, o máximo de compliance que a gente tem que estar mitigando e julgar tudo isso numa matriz de risco, gente. O que é uma matriz de risco? Aquilo que tem alta probabilidade de acontecer
de que pode, né, alta probabilidade de acontecer com alto impacto negativo na sua empresa. Isso, no mínimo, isso eu tenho que estar mitigante, eu tenho que estar olhando, eu preciso ver, tá? Quando eu tiver isso estruturado, a empresa, e a gente já viu que compliance, ele traz os stakeholders para cá, vimos isso nessa aula aqui hoje, né? Nós trazemos os stakeholders mais críticos para dentro do seu processo de governança, nós já estamos ampliando, né, a atuação de empresa. Nós saímos da empresa olhando para o seu próprio umbigo e nós começamos a trazer o ambiental para fazer parte da sua estrutura, que é um segundo data driven que está começando há muito tempo a ser conversado aqui e está chegando nas estratégias das empresas, o ASG, o Ambiental, Social e Governance, né? O que é o ambiental? A empresa se vê como parte de um território, e esse território tem que ser tão desenvolvido quanto ela. Não dá mais para as empresas serem uma ilha de excelência num território devastado ou pobre. Ela tem que transferir parte do ganho que ela tem, desenvolvendo o território no qual ela tem. É isso que a gente chama de ambiência. Você está no meio ali, não é abraçar uma árvore, é você encampar, né, um território e fazer esse território fazer parte da sua estratégia. Esse é o ponto ASG. Só que a pandemia já trouxe para nós o environment social, não é nem mais o território, gente. É o ecossistema, é ar, é mar, né? É tudo isso chegando e tudo isso tendo um impacto no planeta como um todo. O ESG já chegou. E veja bem, mal nós estamos entendendo o GCR. E já estamos sendo colocados, nossas empresas já estão sendo, principalmente a nossa mineração, já está exigindo dela, o público, né, as comunidades no quais a gente faz parte, está exigindo das nossas mineradoras uma postura muito mais ASG, mais de desenvolver junto com as empresas o território, né? E o ESG já está batendo na porta. Ei, Harold, estou aqui, o que vocês vão fazer? É ecossistema. É o objetivo do milênio, aqueles que nós começamos a nossa aula ontem, né, na primeira parte da nossa. E nós já temos uma carteira na Bolsa de Londres olhando isso aí. O que essa carteira ela exige, gente? Olha aqui, né, na parte de governança aqui, vocês já ouviram nessa aula falar de anticorrupção, de estrutura de governança, de gerenciamento de risco e de taxa de transparência? Vocês já ouviram falar nisso? Ou vocês já são doutores em governança de acordo com o FTS for Good, tá? Agora, o que essa turma, né? O que esse rate na Bolsa de Londres já analisa sobre o ponto de environment? A questão, a sua empresa já está preocupada com a biodiversidade, com a mudança climática, com os recursos minerais, com a questão da poluição, como é que isso está sendo visto, e a questão da água. São esses 4 parâmetros sobre o ponto que respondem aos objetivos globais que as empresas já têm que estar organizando. E a parte social, o que eles estão chamando? Sobre a questão das leis trabalhistas universais, muito aqui a questão trabalhista sobre nessa questão da inteligência artificial, como é que isso vai se dar daqui para frente, como é que vão ser os direitos humanos e a questão da imigração vai lidar e como é que a sua empresa está lidando com isso aí. A questão da saúde, olha o vírus aí, como é que as empresas estão lidando com um vírus que é planetário, fazendo de uma pandemia um pandemônio, né? Porque nós temos que estar lidando com isso aí. E muito a questão, né, da cadeia de valores das nossas empresas, como é isso fica. Só que esse racional, esse rate, né, essa carteira na Bolsa de Londres, ela acrescentou mais um parâmetro, além dos drives estarem direcionados para ESG, que nós já comentamos, elas agora estão começando a medir tanto os processos quanto os produtos das empresas, e esses processos e produtos eles já precisam estar de acordo e de uma certa forma ligado ao que a gente chama do desenvolvimento limpo, né? Então tudo ali, os fatores green passam a fazer parte do dia a dia dessas empresas, tá?
E aí, gente, fechando, né, o que a gente viu, nós fazemos parte do mundo corporativo, nós não podemos esquecer que nós fazemos parte do sistema capitalismo, e o sistema capitalismo tem uma interface muito grande no mundo corporativo. A gente não sabe hoje o que é o ovo e a galinha, tá? Ou foi porque as empresas foram desenvolvendo tanto e que foram robustecendo as bases do sistema capitalista, ou se foi porque o sistema capitalismo foi dando tão certo, ele foi tão bem armado, que propiciou o desenvolvimento das empresas até hoje. Então, chegamos no século XXI com poder inimaginável do mundo corporativo. Vocês fazem parte, né? Vocês que estão do outro lado da telinha fazem parte de um mundo altamente perigoso, altamente poderoso, altamente economicamente poderoso, formador de opinião e tudo, né? Então, entender essa escala, entender esse poder é muito bom. Uma das maiores empresas do mundo pela Fortune esse ano, né? Pela revista Fortune, em receita operacional, é a Walmart. A Walmart, ela gerou o ano passado 480 bilhões de dólares. Depois da Walmart vem as 5 grandes petroleiras do mundo, tá? Mas esse é o escala para fazer parte das 500 maiores do mundo. Juntas elas geram praticamente 33 trilhões de dólares. É um mundo muito poderoso e isso é poder econômico, social, político, isso é tudo. Vocês fazem parte desse mundo. Entender o tamanho e o poder dessas organizações, ela é muito forte. Só que nós também vimos que nós estamos numa sociedade em rede, onde o empoderamento da opinião pública, cada dia que passa, fica maior e precisa ser ouvido, precisa ser percebido. E aí, gente, o que está vindo para aí, né, que a gente já comentou, mas uma das coisas que foi muito comentado no século XX, né, e uma das que entrou muito forte nos planejamentos estratégicos de todas as empresas, foram aquelas 5 forças de Porter, né? Onde é que você garantiria, né, a competitividade, como é que você estuda a competitividade de um setor e da sua empresa, né? Analisando o grau de competição entre os players do setor, poder de barganha dos fornecedores, dos clientes, produto substituto, né? Toda aquela chamada força de Porter. E o Porter, em 2011, ele leva, né, numa reunião do Econômico Fórum, ele chama a atenção do mundo inteiro dizendo: pessoal, você lembra das minhas 5 forças de Porter ali? Lembra aquela ali? Nós fomos muito restritos na concepção dela, porque no século XXI, as empresas que vão estar com maior grau de competitividade serão aquelas capazes de criar valor compartilhado com a sociedade. Ou seja, Porter entra, né, num processo. Nós vamos ter aí, né, ainda um sistema capitalista, porque as empresas vão fazer isso não porque elas são boazinhas ou porque elas aumentaram o grau de concepção, de percepção dela planetária, mas elas vão fazer e entrar nessa onda porque é assim que elas vão ganhar dinheiro. E qual que é o racional? Elas vão começar a ganhar conseguir a última linha de balanço, ali o valor econômico, através do valor social que elas estiverem criando. Quando elas começarem a fazer isso, você começa a legitimar, sob o ponto de vista dos stakeholders, legitimar mesmo, as atividades daquele tipo de empreendimento. Quando você começar a legitimar isso, e a turma perceber, você começa a ter política governamental para, de uma certa forma, dar força a esse tipo de atividade. E a partir do momento, e política governamental, nós estamos falando de voto. E a partir desse momento você vai ter uma democracia muito mais fortalecida e um capitalismo muito mais sofisticado. Quase que um ganha-ganha, tá? É isso que a gente vê. E o que a gente traz aqui para vocês, né, e como recado? Nós achamos, né, uma mineração 4.0, né, uma estrutura de governança necessária.
Nós já temos o basicão, nós já temos assembleia, conselho de administração, temos alguns comitês técnicos que já funcionam, né? Temos a diretoria executiva ligada, né, aos nossos principais atores acionistas. Nós temos o conselho fiscal, auditoria independente, auditoria interna e comitê de auditoria ligada ao conselho. Essa estrutura que nós falamos. O que nós achamos, né, que precisa acontecer de diferente para que a gente esteja de acordo com as boas práticas de governança e atenda a uma falha que a gente, ou não é uma falha, mas um problema estrutural que, se não for mexido urgentemente, eu acho que pouca coisa vai evoluir ali. Nós precisamos adaptar nossas empresas a uma estrutura diferente. E essa estrutura passa por quê? De criar toda essa competência que nós temos interna dentro das nossas mineradoras, está fazer isso conversar com o conselho. E como é que isso pode conversar com o conselho? Ou você tendo conselheiros que sejam QPs, que estejam no dia a dia, que já estejam dentro do conselho de administração, ou no mínimo que você tenha um comitê técnico de mineração ligado ao conselho, onde essas análises de risco, essa questão toda de recurso e reserva, estejam conversando perto do conselho, estejam gritando ao conselho, se assim necessário, para chamar a atenção daquilo que para a equipe técnica, a nossa equipe de base, para ela é muito cara, que a gente precisa que faça chegar a isso, e que isso precisa ter um direcionamento estratégico. E quem direciona estrategicamente uma empresa é o conselho de administração. Ou toda essa competência interna tem que estar conversando no setor de mineração ali diretamente com o conselho. Porque é tão importante a mineração no mundo, é tão importante as nossas atividades, e elas são tão perigosas e elas são tão extrativistas, que nós temos que ter uma estrutura diferente do resto dos setores. Por que nós somos especiais? Porque nós somos específicos, e por isso nós precisamos ter uma estrutura específica que tenha a nossa cara, que venha atender às nossas necessidades, que elas são específicas. Nem os outros setores podem ser que não tenham essa necessidade, mas nós temos os QPs e eles precisam ser valorizados nessa estrutura. Então, de novo, estamos no compliance aqui ainda. Sem compliance não tem LGPD, e sem LGPD não tem cybersecurity. Ou a gente faz o dever de casa muito bem feito no ponto que a gente estiver aqui agora, ou nós vamos ver essa historinha recorrente acontecer mais e mais vezes. E como mineiros, por favor, nós já estamos cansados de chorar e de suar lama. Pelo amor de Deus, vamos colocar a cabeça e vamos fazer aquilo que precisa ser feito. Ou pelo menos tentar. Se não der certo, a gente tenta outra coisa, mas pelo menos na direção de minimizar o que a gente já sabe e que todo mundo já percebe que precisa ser diferente. É a coragem de fazer o diferente na direção de um novo. E vamos juntos. Estamos aqui para estar com vocês à disposição. Aí vocês têm o meu telefone, que é o meu WhatsApp. Eu tenho um canal de YouTube que só mexe com governança. Tem um blog também, então todas as minhas mídias estão aí. Sintam-se à vontade para tirar qualquer dúvida, fazer qualquer comentário, perguntar qualquer coisa sobre governança no setor ou ali, mas estamos à disposição. E foi um privilégio muito grande estar nessa ousadia do Instituto Minere, dentro de um curso de governança, né, segurança da informação e LGPD. LGPD chegou a semana passada. Então, isso aqui, obrigado e parabéns por vocês perceberem essa onda nova que está levantando e que sequer ainda está longe de quebrar. Parabéns, obrigado pela atenção até agora.